Vamos dar início à apresentação do seminário do Grupo C2, Relação Nacional de Medicamentos. Bem, o que significa RENAM? RENAM significa Relação Nacional de Medicamentos. Então, ele é um instrumento, tá? Orientador do uso de medicamentos e insumos no SUS. Então, essa lista de medicamentos essenciais, ela é um instrumento que garante o acesso à assistência farmacêutica. Ela atende os princípios doutrinários do SUS, que é a universalidade, equidade e integralidade, e é pactuada entre as três esferas de gestão do SUS. Ela tem os três financiamentos. Também os critérios definidos por evidências científicas são usados para se inserir medicamentos e insumos nessa lista. Os medicamentos eles passam por pesquisas científicas para poder ser incluídos nessa lista. A portaria 3.916 de 1998, ela aprova a Política Nacional de Medicamentos. O Ministério da Saúde ele estabeleceu um mecanismo que permite a atualização da RENAM, imprescindível instrumento de ação do SUS na medida em que contempla o elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país. Já a Lei 2.401, de 2011, ela alterou a ordem do SUS, que é a Lei 8.080, de 1990, e estabelece que o acesso aos medicamentos se dá com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nessa lei. Então, de responsabilidade, a Comissão Intersetora Tripartite. Agora falando sobre a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, essa lei ela foi regulamentada pelo Decreto número 7.508, em 2011, estabelecendo que RENAM compreende a seleção e a padronização do medicamento no âmbito do SUS. O RENAM ele dá acesso à assistência farmacêutica à população. E o RENAM ele possui medicamentos eficazes, seguros e custos no âmbito do SUS. Essa lei, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, seguindo os princípios do SUS, bem como a organização e o funcionamento dos serviços. Essa lei, ela defende não apenas tratar a doença, como também acompanhar aquele paciente, também dar garantias de boas condições de vida à população. Dando ênfase agora à atualização da RENAM, que ocorre de 2 em 2 anos, realizada pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A RENAM é um instrumento promotor do uso racional, É uma lista orientadora do financiamento e acesso a medicamentos no âmbito da assistência farmacêutica. Só que essa RENAM, ela traz um desafio para os gestores, porque tem que ser feito um estudo aprimorado, buscar a melhor tecnologia em saúde, pensando na necessidade da população, trazendo segurança, eficácia. E essa lista tem que atender a todas as necessidades da população. Por exemplo, existem doenças no sul do país que não existem no norte. Então, essa lista tem que ser bem estudada de acordo com a região. Bom, agora eu vou falar aqui um pouco sobre a CONITEC e a sua composição. A CONITEC ele é um órgão que ele realiza a atualização do RENAM, que vou falar um pouco como funciona essa atualização mais na frente. Ele é um órgão colegiado de caráter permanente. A gente vai ver mais na frente que ele é um órgão que é composto por várias secretarias e ele tem a função, a CONITEC, de assessorar o Ministério da Saúde, ajudando a incorporar ou ampliar
alguma tecnologia, né? Alguma tecnologia de saúde, seja um medicamento ou uma tecnologia na área de saúde, tudo isso tem que passar pela Conitec primeiro para ser colocado no RENAME. Ele tem a função de assessorar a Constituição ou de alterar os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, né, que é o PCDT. E também a Conitec é responsável por propor e atualizar o RENAME, como já foi dito, de acordo com o decreto 7.646, né, de 21 de dezembro de 2011. Bom, agora eu vou mostrar aqui como é a composição da Conitec. Como eu já falei, ele é um órgão colegiado e ele é formado por 7 secretarias do Ministério da Saúde. A gente está vendo aqui, né, que ela é dividida em duas, que tem a Conitec tem um cenário e tem a Secretaria Executiva, que o plenário ele é composto por 7 secretarias do Ministério da Saúde, né, como a gente está vendo aqui. Dentre eles, assim, a gente tem aí o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde, CONANS, CONASCENS, até mesmo a Anvisa. Esse é a composição da Conitec no cenário, no plenário. E a Secretaria Executiva é composta por DIGICS, que é o Departamento de Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Agora eu vou falar um pouco aqui como funciona para você implementar uma tecnologia de saúde no RENAME, né? Primeiro, a Conitec, por meio da Secretaria Executiva, ela vai receber o pedido de incorporação, né, de uma empresa, por exemplo, e tal, que queira o Ministério da Saúde como cliente, né, digamos assim. E aí, a Conitec, por meio ainda da Secretaria Executiva, ela vai analisar os estudos apresentados pelo demandante, né, que no caso a empresa, por exemplo, e depois ela ainda vai solicitar estudos complementares, se for necessário ainda, né, se os estudos que foram apresentados pela empresa, por exemplo, não forem o suficiente, eles fazem mais, né, fazem outros estudos. Após isso aí é levado para o plenário, né, e aí eles vão analisar o relatório, vão fazer recomendações no parecer, e aí volta para a Secretaria Executiva e eles vão submeter o parecer à consulta pública e avaliar as contribuições. Depois vai voltar para o plenário de novo para eles ratificar a recomendação. E depois a Secretaria do SCTIX, né, que ele vai avaliar se vai haver audiência pública, e o Conitec, por meio da Secretaria Executiva, ele vai realizar a audiência pública, né, se a Secretaria do SCTIX solicitar. E depois ainda, caso quando ocorrer todo esse processo, aí eles vão publicar no Diário Oficial da União. Aí, a partir do momento que estiver publicado, os municípios têm 180 dias para implementar uma nova medida. Atualização do elenco da RENAME proposta pela Conitec. Ela é uma atualização organizada, feita em processos, tanto no processo reativo como no processo ativo. O processo reativo refere-se mais quando as pessoas mandam ou submetem pedidos de análise de incorporação de medicamentos. Ou seja, a população acha que necessita de tal medicamento, ela pode pedir aos órgãos superiores para que seja feita a análise e assim a incorporação desses medicamentos. E no processo ativo, refere-se quando a Conitec faz essa avaliação da RENAME a cada 2 anos. E aí sim, coloca e incorpora os medicamentos. Em ambos os processos, medicamentos e insumos podem ser incorporados, excluídos ou alterados no SUS, após a avaliação, que é feita pela Conitec, e a decisão é feita pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde.
assistência farmacêutica e o financiamento federal de medicamentos. A RINEM divide a categoria de medicamentos em 3 componentes: componentes básicos, especializados e estratégicos. Os componentes básicos referem-se aos medicamentos e insumos essenciais, assistência a doenças e agravos mais prevalentes na população. Eles são espalhados no âmbito da atenção primária, em saúde e em unidades básicas de saúde. Já os medicamentos especializados, dos componentes especializados, refere-se aos medicamentos para assistência integral à saúde, ou seja, mais destinado a tratar doenças crônicas, conforme o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Os pacientes devem cumprir os critérios de inclusão, né? E os medicamentos de componentes estratégicos referem-se mais a doenças em que a estratégia de controle dela concentra-se no tratamento de seus portadores. Entre seus exemplos tem o HIV e AIDS. Por meio da política de assistência farmacêutica, existe a política de repasse do orçamento para que o elenco de medicamentos de cada componente possa ser adquirido. A Secretaria Municipal ou Estadual vai informar a necessidade de tal medicamento e de cada tipo de situação clínica dos seus pacientes, para que a União repasse os medicamentos para os seus pacientes. Falando agora do Formulário Terapêutico Nacional, que é o FTN, ele é um documento orientador para o uso dos medicamentos, juntamente aos PCDT e publicados pelo Ministério da Saúde. Nesse formulário vai conter informações científicas, isentas de conflitos de interesse e com base em evidências sobre os fármacos constantes na RENAME. E vai servir para auxiliar os profissionais de saúde e gestores para a seleção, prescrição, dispensação e o uso de medicamentos e insumos indispensáveis e adequados às condições clínicas mais prevalentes. Continuando sobre esse formulário, ele vai apresentar indicações terapêuticas para os profissionais, as contraindicações que um paciente possivelmente pode ter, as precauções que devem ser tomadas ao prescrever esse medicamento, efeitos adversos que ele pode trazer, algumas interações com outros medicamentos ou substâncias, esquemas de administração, orientação ao paciente, como realizar, como tomar esse medicamento, formas farmacêuticas que esse medicamento vai ter e as apresentações disponíveis. E falando da portaria GM, Ministério da Saúde, do número 3.435, que foi feita em 8 de dezembro de 2021, que vai estabelecer a RENAME no âmbito do SUS por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da RENAME. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a RENAME 2022. O elenco da RENAME 2022, ele vai estar em consonância com os PCDT, com as diretrizes nacionais brasileiras e também com os manuais publicados pelo Ministério da Saúde, numa tentativa de harmonizar a oferta de cuidado no SUS e de evitar a duplicidade de desvios de conduta. E assim a RENAME vai buscar promover o uso racional de medicamentos. Essa RENAME ela vai estar dividida em 2 apêndices, os apêndices A e B, e a gente vai ver um pouquinho deles no decorrer dos próximos slides. No apêndice A, a gente vai ter a classificação do sistema ATC, que é baseada numa codificação mundial, que vai abordar sobre características de cada fármaco e seus princípios ativos. Uma inovação dessa RENAME 2022 é que agora ela vai estar no apêndice A, enquanto que na antiga RENAME 2020 ela se encontrava no apêndice B. E agora falando do apêndice B, no apêndice B vão estar agrupadas toda a Relação Nacional de Medicamentos, que vai ser apresentada em 5 anexos, que são divididos pelo grupo de financiamento de assistência farmacêutica que cada um pertence. Então a gente vai ter a relação de componente básico, estratégico, especializado, a de insumos e a de fármacos de uso hospitalar. E aqui é só para ilustrar o que está presente na descrição da RENAME 2022. Bom, primeiro ponto importante que a gente tem que destacar é a presença do FTN, que vai estar descrito no índice.
mas a gente tem que lembrar que ele não vai estar incluído na RENAM. E a gente também vê a presença dos dois apêndices já falados, o apêndice A baseado na classificação ATC e o apêndice B falando da relação de medicamentos dividida por financiamento. E é importante a gente lembrar também que o apêndice A ele vai servir como guia para os técnicos em saúde, para as prescrições que são utilizadas pelos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enquanto que o apêndice B ele já vai auxiliar os gestores de saúde. E agora a gente vai dar início aprofundando um pouco mais a respeito do apêndice A. Então, como eu já disse, o apêndice A a gente vai ter a classificação ATC, que é a RENAM por classificação anatômica, terapêutica, química. E agora falando um pouco sobre a classificação e o código ATC. Então, esse sistema ele já era utilizado pela OMS como um padrão internacional e nele os medicamentos eles vão ser divididos em diferentes grupos, de acordo com o órgão e o sistema sobre o qual atua, e de acordo com suas propriedades terapêuticas, farmacológicas e químicas. E agora a gente vai ver um pouco sobre como que funciona esse apêndice A. Então, esse apêndice A ele é dividido em 5 níveis. Então, a gente tem a relação de medicamentos dividida em sistemas, e nesses medicamentos, além da classificação ATC, a gente tem também o código ATC de cada medicamento, a sua composição, a forma farmacêutica, e ainda tem o componente que cada fármaco vai estar inserido, tudo como uma forma de guiar o uso nas prescrições, por farmacêuticos, por enfermeiros, por médicos. Classificação AUARE é um novo dispositivo que está na RENAM para medicamentos antimicrobianos, ou seja, é notável que a OMS ela está preocupada com o aumento da resistência antimicrobiana no mundo. Então, ela, associada com o plano global da OMS de combater o desenvolvimento da resistência a medicamentos, na RENAM 2022 foi incluída a classificação AUARE, que ela conta com um novo dispositivo junto com a OMS para combater o aumento da resistência antimicrobiana de medicamentos no mundo. E também há de se falar do apêndice B, no qual o apêndice A ele é mais para o clínico, ou seja, refere-se ao usuário do medicamento que pode acabar pedindo um medicamento para o seu município. Já o apêndice B ele refere-se mais ao gestor público, aos componentes da assistência farmacêutica. Então, a classificação AUARE ela usa hierarquia de medicamentos que deve ser usado para cada situação clínica, para a fim de evitar a resistência microbiana. O grupo 1 refere-se aos medicamentos de acesso. Estão os medicamentos descritos como de primeira ou segunda linha na escolha de tratamentos para infecções comuns, apresentando características de serem amplamente acessíveis. O grupo 2 refere-se ao grupo alerta, onde já fica representado na cor vermelha. Estão aqueles medicamentos destinados apenas para um grupo específico de pacientes com doenças e síndrome bem definidas, devendo sua utilização ser monitorada continuamente. Já o grupo 3 reserva a cor preta, a famosa tarja preta, onde é um grupo reservado. São aqueles antibióticos que devem ser utilizados como último recurso para tratar infecções bacterianas resistentes a múltiplos medicamentos. E assim evitar a resistência microbiana a antimicrobianos.